meu olho! E o olho dele? Vem cá, Diego, é o olho dele. Ah, cadê? Não tô vendo nenhum olho. Ah lá, o olho dele. Olha, bota a cara aqui dentro, olha lá o olho dele. Agora você só é menino, gente. Você só é menino, não. Na roda foi uma pessoa que nunca desistiu. Ela foi uma autêntica guerreira. Qual é o nome da escola que você estuda? Escola Quilombola, Dona Rosa Gerada Silveira. E quando eu cheguei aqui, na verdade, eu fiquei um pouco frustrada, porque eu achei que eu ia chegar aqui e ia ver um quilombo, né? Só pessoas negras, e que eu ia aprender muito com essas pessoas sobre a cultura quilombola. E, na verdade, foi uma frustração, era uma escola comum. E até que, então, houve um despertar da Secretaria de Educação e nós começamos a nos aprofundar nesse assunto, a nos interessar. A gente está conseguindo, né, visualizar quais são as necessidades, desenvolver atividades junto com os alunos e a gente já percebe aí ganhos construídos. A gente ainda luta para que a especificidade, né, seja realmente efetivada. Então, por isso que a gente está lutando por um currículo próprio, né? Por isso que a gente está lutando para reformular o PPP da escola, porque a gente entende que ele não está de acordo com as especificidades, né, locais. Por enquanto, a gente tem tentado trabalhar memória, ancestralidade, né, educação antirracista, coisas que a gente, né, que o grupo compreende que são coisas importantes para trabalhar com as crianças. Uma média de, vou botar 60% dos alunos que estudam na escola quilombola não é de dentro do quilombo de São Pedro. É do quilombo de Cabo Frio, porque as mães lá não, porque lá a escola é boa e tal. Tudo bem, secretário. Primeiro vai atender a comunidade de dentro do quilombo. Eu sou quilombola. Você gosta de ser quilombola? Acho que sim. Eu faço colagem, estudo. Estudo matemática, português, ciência, geografia. E você Mas- estuda alguma coisa sobre quilombola? Não sei, mas eu acho que não. A tia só contou um pouquinho só da Dona Rosa. Que ela era uma pessoa lutadora, guerreira, generosa. E ela também reproduzia farinha. E você sabe por que o nome dela é o nome da escola? Porque, digamos que a turma queria presentear mais o nome dela.
Chegasse lá em casa, não saía sem tomar café, lá na roça. Tinha que tomar café, se tomar café. É igual sexta-feira da Paixão, tinha todo mundo que passava naquela rua, o papai falava assim, você não fulano tá fazendo canjica. Se ela estivesse aqui, no meu lugar, ela não tá dando esse mole que eu tô dando, não. Ó, eu sou Nancy, filha de Dona Rosa Geralda, lá do quilombo do Botafogo, Caveira. Tenho 3 filhos e 6 netos. Minha mãe, ela escrevia, no tempo que nós estamos conversando aqui, ela já tinha feito uma poesia. Ela manteve durante algum tempo um programa de rádio, numa rádio local, em que ela tinha um período semanal em que ela trabalhava com a questão da militância dos trabalhadores rurais, misturava isso com poesia. Mamãe, eu digo que mamãe era mais que uma advogada sem nunca ter ido numa escola. E ela tinha uma palavra, sabe? Foi assim que eu comecei a fazer poesia. Eu fiz a poesia já por causa de toda a perseguição, né, que havia na luta, que os camponeses não tinham sossego, as crianças não tinham sossego, era uma perseguição terrível. Dona Rosa foi uma pessoa, vamos dizer, na época, que se destacou na comunidade pela sua fibra, apanhar de polícia, apanhar de fazendeiro, mas que nunca desistiu, ali ferrenha, vai para a delegacia, vai para não sei o quê. Ela foi uma autêntica guerreira. Ela foi uma mulher lutadeira, sempre foi. Né? Isso, tinha cá de farinha, fazia. A gente tinha feira para Cabo Frio, fazia feira em Cabo Frio também. Aí isso daqui, ó, girava aqui e rodava lá embaixo, entendeu? Tá vendo? Ia batendo lá. Aqui tinha tipo um ralo de dente assim, que tinha que ficar com a farinha. Pra poder desmanchar ela todinha, depois ir pra prensa. A prensa era aqui, ó. Essa daqui, isso aqui era uma prensa. Aí ficava ali, né? Era tipo botava o cavalo aqui, ou uma pessoa mesmo, e empurrando. Aí o saco ficava aqui. Aí ia espremendo para tirar a goma. A Dona Rosa vendia uma base de 50, 60 sacos de farinha por semana. Duas balanças e 3 pessoas comendo na concha. Não tinha um freguês de 1 quilo de farinha. De 3, 4, 5, 10, 15, 20. Nascido e criado, conheci ela lutando pela terra, até os últimos dias de vida dela aqui. Ela não abandonou sequer um dia essa terra para dizer que não levantasse a bandeira da terra. Além disso, a solidariedade humana, que ela acolhia muitas pessoas que estavam em necessidade, com alimentação. Era pessoas que tinham problema de aposentadoria, na época era fundo rural, ela conseguia, era médico, era remédio. Dona Rosa foi uma pessoa que até aplicava injeção e tudo, que ela não tinha nem curso de técnico de enfermagem, nem enfermagem. E como ela foi uma das líderes, né, sofreu várias coisas nessa luta incansável. Ah, tá, vamos lá em cima dos líderes. O líder quem era? Dona Rosa. Brigou por muitos, sofreu muita ameaça também, foi muito ameaçada nessa época de 64, acho até que andou apanhando da mão dos poderosos para a defesa própria da terra. Morreu brigando ainda por aquilo lá. Tá? Tinha muitas pessoas que lutavam junto com ela, como Sebastião Lan, como o seu Nilson, como a mãe do seu Nilson, que a gente chamava de Comadre Luísa. Ela puxava o carro, mas ela tinha os soldados dela cá atrás, já se partiram também, que sempre era ali. Sebastião Lan, na época, era presidente do sindicato rural de lá, e na época o Sebastião Lan foi morto,
Muita gente sabia que eles iam matar ela também. Ela fugiu, foi pro mato, ficou no mato. Depois ela adoeceu, ela ficou internada, entendeu? Por vários tempos. Depois nós ficamos na casa de uma tia que a gente tinha aqui em Cabo Frio, eu, ela e papai no mato, com as outras pessoas todas no mato, porque todo mundo tinha que fugir. Porque se eu não fugisse, ou era morto ou era preso. Ela foi a pessoa que muito brigou e reivindicou essa escola. Então, quem escolheu para dar o nome à escola Dona Rosa Geralda fui eu. Ela preteou aqui, que aqui era do sogro dela, do lado onde eu falei. Depois ela doou lá na casa dela, que era lá em cima, perto do colégio. Não fizeram. Aí conseguimos fazer dentro da área do quilombo lá. Eu falei assim, é mais do que justo que ela seja lembrada o nome dela com o nome da escola. E era o sonho dela, ela ter uma escola aqui. Eu acredito que todo mundo lá ficou contente de saber, né, que lembraram de homenagear ela, colocando o nome da primeira escola quilombola, o nome dela. Eu acho que ela ia ficar muito satisfeita de, né, saber disso aí. Para nós foi uma honra muito grande. Que eu tenho apenas certeza que por onde hoje enquanto o seu espírito, que é seu fardo, já se foi, mas que ela está radiante e saber que a escola, no nome dela, que era uma coisa que ela muito lutou e brigou aqui. E aí, nesse sentido, que é muito interessante saber que a comunidade criou uma escola quilombola e deu o nome de Dona Rosa, né? Isso é muito interessante porque recupera uma dimensão que não é exatamente da memória da comunidade, porque era uma memória individual. Algumas pessoas têm memória dela, né? Mas é um nome que eu acho que ajuda a recuperar uma dimensão da história da luta da comunidade. Meu nome é Wallace da Silveira Santos, tenho 42 anos e comunidade, eu sou comunidade desde que nasci aqui, né? Aqui que era a fazenda da Caveira. Aqui as ruínas aqui, ó. As ruínas aqui da antiga fazenda da Caveira. As caravelas atracavam ali na Praia Rasa, ficava um montante de escravo lá na fazenda de Campos Novos e um montante era remanejado para cá. Os escravos quando chegavam, já tinha levado já um sapé caiaiá, né? Já vinha um pouco debilitado, fazia esse trajeto andando de lá até a fazenda aqui, arrastando aquelas correntes, aquelas bolas. Então uns que aguentavam vinham e outros morriam pelo caminho, sejam velhos, sejam novos. E os outros escravos, quando vinham, passavam pelas ossadas e encontravam aquela caveira. Quilombo, Botafogo, Caveira. Caveira, né, associado às carcaças, à ossada dos escravos que eram encontrados. E Botafogo porque os antigos, quando queriam fazer suas plantações, eles abriam aquelas clareiras com queimada. Aqui ao lado, nós temos a casa do Capitão do Mato. Eles usavam de estratégia para poder cercar os escravos fujões, que se fugiam pela mata, se fugiam pela RJ, e assim eles faziam o cerco e conseguiam capturar. Meu nome é Roberto dos Santos, mas popularmente conhecido como Robertão. Anteriormente, a gente ainda não tinha o conhecimento que a gente era quilombola. E começamos a buscar algumas coisas das raízes da nossa comunidade. A ex-governadora Benedita da Silva, professor Dona Rosa,
vocês têm uma origem que sendo das tradições quilombolas. Então começou os trâmites para fazer os estudos genealógicos, que aqui eram 5 famílias, que foi um casando um com o outro. E dado esse laudo antropológico que foi feito, foram chegando à conclusão, eles eram remanescentes. E com isso a gente fomos reconhecidos em 1999, com laudo antropológico, com as árvores genealógicas das famílias que foram formadas, publicado em Diário Oficial da União, o reconhecimento como essa comunidade é a comunidade remanescente de Quilombo. Quilombola é aquelas pessoas que enfrentou a resistência, que resistiu às opressões daquele que sempre dizia que era dono da terra para expulsá-lo nós daqui. Meu nome é Afonso, 84 anos. Levei 9 dias preso lá em Niterói, lá. Aí os outros ainda diziam para mim: Afonso, eles vão matar nós, rapaz, tenha fé em Deus. Nós já sabíamos, não vamos morrer não. Aí perguntava para mim: por causa de que eles trouxeram nós presos? Eu digo: porque eles queriam roubar o nosso terreno, para nós não trabalhar. E era isso mesmo, que eles queriam, né? A polícia veio, chegou, rodou pela beira da casa, tudinho, rodou, olhou para lá, olhou para cá, e eu estou debaixo do pé de pitanga vendo eles. Só homem desse tamanho, rapaz. Só homem com peito isso aqui de largura. Um tapa de mim ou de você, o cara rolava lá. Com 4 anos, eu ainda me tenho assim aquela lembrança de vendo minha mãe, meu pai sair refugiado pelas tangentes, largar a gente, nós ficar com a nossa mãe, reunir com a nossa avó e os nossos parentes. Fomos parar lá em São Mateus, um lugar com o nome Sapê, né? Minha mãe, quando nós tudo pequenininha, minhas tias, minhas parentas todinha. E nossos pais se mudou para o mato. Levou dias após dias para poder voltar para casa. E dali a gente já foi crescendo, afrontado com aquele medo, aquela coisa, aquela cisma. Não podia ver um barulho de avião, muito menos de carro. A gente vivia assustado. Os homens não podiam ficar de casa, né? Que dizia que a polícia ia pegar e levar, que via cachorro policial, que ia pegar. Ó, o polícia bateu em Silva com a mão aberta assim, ó. Um tapa aqui, outro pra cá. Pá, ficou com a cara desse, igual a botija de gás. Quando o fazendeiro aparecia, reunia todo mundo para não deixar invadir. Botasse um para fora, ia botar todo mundo. Então por isso até o apelido que botava a gente aqui, que nós aqui era índio. Porque mexia com eles, mexia com todo mundo. A revolta era essa. É. Pareceu um camarada fazendeiro de Macaé, ali para botar a Dona Rosa para fora. Você sabe o que Dona Rosa fez com ele? Botou um mês ele preso em Macaé, lá no quartel lá. A mulher era poderosa, não era? O que vem na cabeça é pensar amanhã no futuro dos meus netos, bisnetos, não é? É que eu peço a Deus. Que não venha passar o que a gente passou, né? Porque o que a gente passou não foi brincadeira. Ser preso, espancado como eu fui, pois é. Muito orgulho dele, do pai que eu tenho, que lutou. Se hoje a gente tem direito a uma terra, cada filho e netos tem a sua casa, é porque ele e os irmãos, os amigos daquela época lutaram, como ele conta da prisão. Isso eu ouço desde os 6 anos de idade. Quando eu falei: poxa, o senhor foi preso? Então quando eu chegava na escola, tu falava: meu pai foi preso. Às vezes um coleguinha falava: o que, seu pai roubou? Seu pai matou alguém? Não. Meu pai foi preso porque meu pai não aceitou que tirasse aquilo que era nosso. Ele defendeu um direito que era nosso. Vou preso. Até hoje, se ele tiver que ir por um direito para defender não só a causa dele, mas de todo, ele vai. Porque se eles não lutassem lá atrás, hoje o quilombo não fazia valer ter esse nome de quilombola. Um espaço que foi construído passo a passo, tijolinho a tijolinho, ou mato a mato,
fogo a fogo, luta em luta, resistência em resistência, né? Graças a Deus, ele viu a minha dificuldade, viu o meu esforço, né? E Deus conseguiu me abençoar sendo jogador de futebol. Meu nome é William da Silveira Santos, tenho 41 anos, sou quilombola. Saí da onde que eu saí? De um quilombo, né? Onde a gente não tem muita expectativa de vida, né? E conseguir ajudar a sua família, para mim, é como se fosse uma vitória, né? Mais do que ganhar um campeonato, né? Meu nome é Inácio dos Santos, eu sou da comunidade quilombola do Caveira. A comunidade Caveira, para mim, hoje é um tudo. Hoje eu diria até que poderia estar morando em um lugar mais pavimentado na cidade, mas eu não troco lugar nenhum na cidade por esse cantinho de comunidade de Caveira. Não podia ser diferente. Bota a mão aqui, ó. Meu nome é Marina dos Santos Souza. Moro lá na terra do quilombola, sou quilombola. A gente vai envergonhar de dizer o que a gente é, né? A gente não pode, né? Se a gente fizer uma coisa, tá até pecando. Meus pais, no tempo deles também, né, morreram aqui, né, sofreu muito por essa terra. Para nós estar aqui hoje, né, foi muito sofrimento. Eu nasci, me criei, me casei, estou aqui até hoje. E não temos uma sair daqui, eu digo, para morar fora não. Hoje, eu creio como a mim, tem muitas pessoas aí que têm esse orgulho de ser o quilombola. Eu tenho que me considerar quilombola porque eu tenho 53 anos aqui. O meu nome é Valdemar Alves Muniz, tenho 83 anos completo e a minha vivência com a comunidade é da melhor qualidade. Aí, tudo feito por mim. Eu tenho que me considerar quilombola e dar a graça ao Papai do Céu que me deu esse presente. Eu tenho orgulho sim de ser quilombola, tenho orgulho de ser negra, tenho orgulho do meu cabelo. Antigamente, quando era menor, por que seu nariz é assim? É o meu traço, hoje em dia é o meu traço, é a minha característica. Então eu sou quilombola sim, e é muito bacana a gente ter a escola quilombola aqui. Uma coisa que faz a gente lembrar e valorizar. Que coisa é essa? Eu que trouxe a criança sem eles, igual eles. Mas dá ainda vamos botar assim, uma certa discrepância de alguns que não querem se reconhecer como quilombola. Isso aí, o gosto é seu, não é meu. Você escolhe aquilo que você quer. Chegou o benefício, todo mundo é quilombola, mas se a gente for pegar para fazer uma reunião com os pessoal quilombola, para juntar tipo 100, 200 pessoas, para fazer uma manifestação em prol da lei quilombola, se a gente conseguir 10 pessoas é muito. Não, você é quilombo, eu não sei porque eu posso até ser descendente, porque os meus avós falavam muito da escravidão, que era escravo, só falava, mas eu nessa parte aí não... Por mais que a gente já tenha passado mais de 100 anos de ocupação do território, ainda hoje não temos um título, não temos um documento formal que nos dê a posse, a titularidade da terra. E muitos dos meus tios, meus avós já morreram sem
ter essa certeza de que um dia a terra seria deles. Mas não é somente a garantia do título à sua terra, é a garantia também de o acesso a uma agenda de políticas públicas como renda, educação e saúde. Não só eu, como as demais comunidades quilombolas, nós vemos um horizonte com um pouco de descaso com a gente. Saneamento, não temos. Meio de transporte, precário. Com muita luta, tem um posto de saúde, mas nós ainda estamos muito longe de ter a verdadeira saúde da comunidade quilombola. Nós somos gente, nós somos seres humanos que precisamos sim de ter o respeito para que nós possamos viver condizente com os outros cidadãos. Não tinha escola, a gente estudava no colégio de barro, era uma casinha do moço lá, deu para Dona Glória para poder dar aula pra gente, né? Era uma sala de aula que estudava primeira, segunda, terceira, quarta série, todo mundo junto. Tinha 15 anos quando eu comecei a dar aula. A minha prima, nós saíamos a cavalo para a gente ir na casa das pessoas para falar com eles que tinha escola, que ia começar na outra semana seguinte. Aí andamos aqui nesse bairro aqui, tudo andando atrás de alunos. Dali, a gente tinha que partir para São Mateus. E nós andávamos de pé daqui a São Mateus, numa média de 10 quilômetros. Depois, a gente partia para São Pedro da Aldeia, que se tornava mais difícil ainda, porque não tinha gratuidade de passagem. Aí depois fez a escola aqui de Cabo Frio, então essa escola começou a acolher a gente. Aí começamos a trabalhar em cima da educação para que a gente fizesse a escola quilombola. Aí eu fiz diversas viagens buscando no Ministério da Educação lá em Brasília, juntamente com a CONAC, com a Fundação Cultural Palmares. Conseguimos no FNDE uma verba de 1.800.000 para fazer a escola quilombola. Eu comecei a buscar a educação quilombola, que ela é diferenciada. A educação escolar quilombola, ela visa um currículo nos quais os saberes e fazeres dos estudantes e da comunidade estejam representados. Veja bem, não é uma questão de substituir o saber escolar, tradicionalmente falando, o saber do livro didático, por um outro saber. Mas um currículo diferenciado, ele está justamente no campo de tensionamento e de luta por representatividade, né? Que esse currículo da comunidade conste na mesma simetria e importância do que outros saberes construídos em outros contextos que não quilombolas. Nós temos que trabalhar em cima da Lei 10.639, que é a lei que fala das diretrizes curriculares quilombolas. Para trabalhar na escola quilombola, os professores têm que ser da comunidade quilombola, merendeira e assim sucessivamente. Ele traz as pessoas, os professores de fora, quem não conhece nada do que é quilombola, não sabe falar nada da comunidade. Então eu falei, secretário, olha só, nós temos que fazer um curso de capacitação que está ali dentro da 10.639, capacitar os professores para dar aula aos alunos oriundos quilombola. Porque hoje eu chego lá dentro da escola quilombola, eu só tenho uma professora que é a minha prima, que trabalha há 25 anos, que é quilombola. O resto, mais ninguém. Mas se eu chegar lá e perguntar, vem cá, quais são as tradições, quais são os costumes dessa comunidade? Quem não sabe.
São experiências com erros e acertos, né? São experiências aí em sintonia com toda a legislação existente. São experiências que não são lineares, ou seja, são processos de retrocesso, de avanço, mas que nos ajudam a pensar na importância, né, do direito a uma educação diferenciada e dessa escola dialogar com esse conhecimento que é local, né, com esse conhecimento que é situado, que é o conhecimento da própria comunidade onde essas escolas estão inseridas. No ano passado, nós conseguimos, em novembro, desenvolver um trabalho em que nós fizemos oficinas, né? E aí nós criamos um vídeo contando toda a história do movimento negro, né, das lutas do movimento negro. E com isso nós conseguimos trazer esse assunto para as crianças. Eles gostaram muito, eles participaram. No final, né, nós conversamos com eles sobre o que eles sabiam sobre a história do Quilombo. E aí eles falavam, porque teve Dona Rosa, porque a gente produzia farinha. Aí teve um que perguntou assim, a casa é de farinha? Ela é construída de farinha? E aí nós fizemos jogos da memória, fizemos cruzadinha, fizemos jogo dos 7 erros, todos voltando para a temática aqui da comunidade. Quando a gente faz o AEIOU, que tradicionalmente usa-se o anel, escola, igreja, então a gente tentou colocar ali África, no D, Dendê, coisas valorizando o P de pitanga, M de mandioca, assim, para enriquecer, né, trazer esse vocabulário do dia a dia para o alfabeto, para a alfabetização. A gente fez também, né, um concurso de culinária onde os alunos traziam receitas, né, e a intenção, só que na pandemia, confesso que não tivemos muito sucesso, né, os alunos não trouxeram tantas receitas, mas a gente quer voltar com esse projeto e criar um livro de receitas quilombolas com a escola. E a nutrição já nos garantiu que o prato vencedor entrará no cardápio quilombola. Primeiro ano a gente também fez arte, a gente montamos bonecas no Dia da Consciência Negra. A tia sempre falou que a gente vai ter que valorizar o Dia da Consciência Negra. Sempre falou isso. O funcionamento da escola, por parte dos trabalhadores, está ocorrendo bem, porém está faltando recursos cruciais, como detetização. Tava tendo casos de aranha, muitos bichos, muitos mesmo, sabe? De você ficar assustado. E a vice-diretora, ela falou assim, não posso botar os alunos em risco. Ela mesmo foi tirar, só que aí ela estava se arriscando porque não era o trabalho dela. E outra questão foi que faltou insumo, faltando fraldas e até alguns alimentos. Ou seja, como que a gente vai sustentar uma escola onde as crianças dependem do alimento sem insumo? A alimentação da comunidade é diferenciada. Porque os costumes aqui no café da manhã, batata, aipim, o fubá de milho, que é o angu que a gente come, uma banana cozida, uma abóbora. Só que eu venho observando que eles não estão seguindo a risca do que tem que ser cumprido. Então eu estou desqualificando o nosso gênero alimentício para a alimentação do Colégio Quilombola. É maravilhoso trabalhar aqui. A equipe é ótima, as crianças são ótimas. Trabalhar com crianças assim do interior é muito bom, porque as crianças são muito educadas, né? Respeitam a gente muito bem e tudo. E o problema são as dificuldades, né? Que a gente passa aqui no dia a dia para poder trabalhar. A gente não tem merendeiro suficiente, somos só 2 na parte da manhã, a parte da tarde não tem ninguém. Muitas vezes a gente encontra louça suja ainda, porque não tem pessoas para trabalhar aqui, porque o acesso é muito difícil, né? E eu vou falar uma coisa, porque eu estou muito chateada em relação à questão da merenda, porque a gente está há mais de um mês. Antes do carnaval nós já não tínhamos feijão, a gente depois não tem óleo, não tem margarina, hoje a gente deu suco sem açúcar e pão sem margarina para as crianças, né? E as crianças daqui são crianças carentes.
E aí você chega e não tem feijão. E feijão é uma comida muito característica. As outras coisas a gente vai dando um jeito, não tem óleo, a gente está fazendo com azeite, a gente vai dando um jeito. Quando estava com leite, porque também não tem leite mais, quando estava com leite, a gente estava dando leite, a gente vai tentando fazer o que dá para fazer. Só que sem um feijão de cada dia, para o povo brasileiro já é difícil. Você imagina para uma criança que está acostumada a comer muitas vezes feijão com arroz puro, né? Aí ela não tem. Aí quando ela quer repetir, ela nem quer repetir carne. Ela pede arroz e feijão, não tem. Só tem arroz. Aí a gente dá arroz puro. Isso daí é muito ruim. Todos os ofícios que a gente podia fazer, a gente já fez, já fomos até a secretaria e estamos esperando agora, só que o processo de liberação de verba é trabalhoso, demora mais e acredito que em torno de um mês até consiga resolver, porque é uma situação urgente, né? Hoje em dia a gente faz um trabalho quilombola com essas crianças de reconhecimento, porque são crianças que ainda não se reconhecem enquanto quilombolas, não se reconhecem enquanto crianças negras, então apresentam muito essa dificuldade. Eu sei porque eu peguei algumas documentações e eu olhei crianças que são negras, o pai e a mãe acabam dizendo que são crianças brancas. Então você trabalhar um conceito de negro e conceito de branco para crianças que já vêm do seio familiar, onde a família diz que ela é uma criança branca e visivelmente você vê que é uma criança negra, você desconstruir essa informação, ela é muito mais difícil. Você mostrar para ela que ela é negra, que ela tem o seu espaço na sociedade, que ela tem que se aceitar assim, que ela tem o seu lugar, que ela tem o seu trabalho, que não é diferente de uma pessoa branca. O direito dela é igual de uma pessoa branca. Ela não tem, porque eu sou negra, eu tenho mais dificuldades. Tem sim por conta, né, de coisas passadas, né, de situações que a gente viveu no passado. Porém, a gente sabe que o trabalho ele é contínuo. Então, a criança ela só vai aprender da forma correta ou ela só vai internalizar da forma correta no trabalho do dia a dia. Eu estudar, eu crescer, eu vou ser o quê? Eu vou ser cozinheira, trabalhar uma comida muito boa. E eu vou vocês. E eu vou ser bailarina. Isso aí. Agora... Racismo é, tipo, você é branco, eu sou negro. Você fica falando assim, ele é branco, tal sua coisa. Sua cor é feia, sua cor... Seu cabelo é feio. Isso chega a ser racismo. Que a gente não deve fazer isso com outras pessoas se a gente não quer que faça com a gente. Eu tive um sério problema na escola, que na inauguração da escola, nós trouxemos um grupo de jongo. Ao chegar na escola, houve a apresentação, teve pai de aluno que disse, Robertão trouxe a macumba para a escola. Isso aí não é macumba, isso é cultura. Desassociar a capoeira do povo negro é totalmente fora de contexto. As crianças adoram a capoeira. Infelizmente, os pais dessas crianças não aceitam a capoeira, que eles fazem uma associação equivocada da capoeira com religião. Inclusive foi enviada uma autorização para os pais e muitos se negaram baseado nesse preceito da religião. Eu, o restante da minha família e tal, nós fomos criados com a turma do candomblé. Ia jogar bola. Chutava os pés do outro pé, inchava, minha avó ia lá, pegava agulha com algodão. 5, 6 dias não tinha mais nada inchado. Estava com isso aqui, ia lá, se rezava. Mas hoje a comunidade, 80% é evangélico. Minha religião, eu sou evangélica, Assembleia de Deus. Hoje somos cristãos. Mas eu posso ser evangélico, mas eu tenho que saber o que é cultura. Eu tenho que respeitar a tua religião. A escola quilombola está dentro de um território quilombola, né? Mas esse espaço de saberes, esse espaço de disseminar os saberes, esse espaço de vivência, esse espaço escolar é toda a comunidade. O nosso grande desafio hoje é esse, conseguir que a escola seja a cara da comunidade.
porque eu acho que ainda não ficou claro, nem para a comunidade, nem para as pessoas que trabalham na escola, qual é a cara dessa comunidade. A gente precisa que a associação seja o veículo até a comunidade. Então, o que a gente pretende agora é estreitar esses laços, estar diretamente ouvindo a comunidade, os saberes, porque são eles que têm esses saberes, uma memória oral. E são esses saberes, esses conhecimentos, essas memórias que a gente busca resgatar. Já dizia Paulo Freire que quando o estudante parte do que é conhecido, ele terá mais chance de compreender o que é distante, mas o toca de alguma forma. Terra de Quilombo, titulação já. Terra de Quilombo, titulação já. Terra de Quilombo, titulação já. Abençoa papai, abençoa mamãe também. Eu não sou mal criado com ninguém. Abençoa papai, abençoa mamãe também. Eu não sou mal criado com ninguém. Com ninguém.